A paz do Senhor, meus irmãos da geração 6. Nós vamos agora para mais uma aula, tá? Do segundo passo. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre Adão, né? Sobre a criação do Adão. Para começar a dar início ao próximo passo, que é Deus fala comigo, né? Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala com toda a igreja, com aqueles que nele crê, né? E aqueles que o buscam, o encontrarão. Então aqui diz assim, ó. Adão foi criado à imagem de Deus e desfrutava de suas bênçãos e comunhão. Ele tinha o poder e a responsabilidade da reprodução, né? Tinha o domínio, né? Tinha o governo, tinha autoridade, tinha liderança sobre a terra e sobre todo o seu conteúdo, mas desprezou a instrução divina compartilhando do fruto proibido. Irmão, isso daqui é uma grande lição para mim e para você. Eu tenho certeza que você já conhece a história de Adão, né? A história de Adão e Eva. Você conhece o que aconteceu com eles, o porquê aconteceu com eles. Então, nós sabemos disso. Mas o que é interessante, né, nesse texto aqui que nós acabamos de ler aqui, eu acabei de ler para vocês. Adão tinha o domínio. Adão governava, Adão liderava. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus ele nos entregou o domínio. Ele nos entregou, vamos dizer assim, se eu pudesse usar o dom ou o talento da liderança para cada um de nós. Né? Todos nós nascemos para liderar em alguma área. Deus ele nos deu, né, essa unção de domínio, né, como ele deu aqui para Adão, sobre toda a terra e sobre todo o seu conteúdo. Ou seja, Deus colocou na minha e na tua vida o dom da liderança. Tá? Então, a vontade de Deus não é que a gente tenha a mesma, mesmo nós sendo descendentes de Adão, né? A gente carregou ou carrega aqui, né, o pecado de Eva, o pecado de Adão, né? Nós carregamos nas nossas costas, o mundo carrega hoje a atitude que eles tiveram lá no Jardim do Éden ao desobedecerem ao Senhor. Mesmo tendo liderança, a Bíblia vai dizer aqui que ele desprezou a instrução divina. Deus falou para ele assim: você não pode comer de qualquer árvore desse jardim, só não da árvore da ciência do bem e do mal, né? Coma de tudo, menos dessa árvore aqui. Mostrou a árvore ali para eles. E mesmo eles recebendo essa unção de governar, essa unção de domínio, né, de liderança, eles desprezaram esta unção que Deus deu para eles. E aí eu pergunto para você, você tem desprezado também esse mandamento, né, esse chamado do Senhor para a tua vida, para liderar, para ganhar almas para o Senhor? Porque, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você está liderando, né, coisas que você jamais, coisas que acontecem na sua vida que jamais aconteceria se você não tivesse com um chamado de liderança ali exercendo liderança sobre a vida de alguém. Você jamais vai ter experiência na sua vida com Deus se você não liderar alguém, porque essas experiências que Deus dá, né, esse fortalecimento que Deus dá, a visão que Deus dá somente é para aquelas pessoas que têm liderança, ou que recebem ou que aceitam esse chamado de liderança. Muitas pessoas não querem por quê? Porque foi aquilo que Satanás fez e faz até hoje na humanidade. Ele não quer que você lidere, ele não quer que você desfrute, né, dessa bênção divina dada por Deus, que é liderar. Ele não quer que você tenha experiências profundas com o Senhor, que eu acabei de dizer que essas experiências elas só acontecem na vida de líderes que praticam, né, a palavra do Senhor e vivem a sua vida como um propósito de liderar sobre a vida das pessoas. Tá? Então aqui diz assim, ó: o resultado imediato da desobediência foi a drástica mudança em sua vida. Seu estado impecável e sublime foi perdido. Sua harmonia e comunhão com Deus foi rompida. Ele provocou sua própria queda, além de dar de toda a sua posteridade. O vírus maligno do pecado passou a afetar cada porção do ser humano, corpo, alma e espírito. Então, quando o ser humano, o primeiro humano da Terra, desprezou, né, o chamado de liderança, né, ele carregou consigo ali também, através da sua desobediência, o peso do pecado em todo mundo, né, e aquilo afetou não somente o corpo, mas a alma e o espírito de cada ser humano. Então, irmãos, hoje Deus ele chama líderes obedientes,
Líderes que não queiram somente sacrificar, mas que queiram primeiramente obedecê-lo à sua palavra, aceitando o seu chamado e agora a partir dali, né, começar a viver uma vida de liderança e receber do Senhor instruções para você cuidar de outras pessoas. Pecado é qualquer atividade em forma de pensamento, palavra ou ação contrária à palavra ou à vontade de Deus para qualquer uma de suas criaturas, para qualquer uma de suas criaturas. Então, pecado é tudo aquilo, né, através de pensamentos, através de ações contrária, ou seja, diferente da vontade de Deus. Então, aquilo que você faz que não é da vontade de Deus, que você sabe, né? Porque nós sabemos quando nós estamos fazendo algo de errado. O Espírito Santo, ele vai lá no nosso coração e fala: meu filho, isso é errado, meu filho não faz isso, meu filho te arrepende, né? Mas muitas das vezes quando a gente peca, Satanás, ele vem, né, sobre o nosso coração e diz: você não é digno de orar, você não é digno de pedir perdão, mais uma vez você errou, mais uma vez você caiu, mais uma vez você fez isso, mais uma vez você está no chão, e ele começa a te acusar ali, e muitas das vezes você ouve mais Satanás, a acusação de Satanás, do que o próprio Espírito Santo dizer: te arrepende, eu estou aqui, volta para mim. Quando você pega a Bíblia, Jesus diz bem assim: ó, você pecou, quem não pecou atira a primeira pedra, mas vai e não peques mais. Então, se você tem algum pecado, irmãos, em oculto, né, muitas das vezes a gente não muda de situação, nós não saímos do zero porque nós temos pecado em oculto. Tá? Isso aqui é muito sério, preste bem atenção nisso. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. Tá? Não, irmão Hudson, como é que eu não consigo ser liberto de certo pecado, de certas coisas que eu faço, eu não consigo ser liberto? Primeira instrução para vocês que estão iniciando a vida cristã, ou até mesmo você que já é velho, mas você sabe que você tem algo que você não consegue deixar, não consegue abandonar. Primeira instrução: confesse. Procure o líder, seu líder, procure a sua líder, procure o seu dirigente, procure o seu pastor. Confesse o seu pecado e depois você vai deixar. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas primeiramente confesse. Confesse o seu pecado, né? Eu tô falando para você pegar o microfone e falar do púlpito, não. Procure o líder da sua confiança, o pastor da sua confiança, o dirigente da sua confiança, o líder de geração da sua confiança. Confesse e deixe seu pecado, e a Bíblia diz que você alcançará misericórdia e você alcançará a cura. Tá bom, irmãos? Então, pense e anote duas razões pelas quais você se considera um cristão, que o cristão, né, ele deve evitar o pecado. Na verdade, né, a consequência de Adão já responde essa pergunta aqui. Então, irmãos, nós vamos agora para o próximo vídeo. E eu creio que Deus, a partir desse vídeo aqui, ele vai te curar. A partir desse vídeo aqui, você vai confessar o seu pecado, você vai deixar e você vai alcançar níveis diferentes como você nunca viu, nunca ouviu, nem veio para o seu coração ainda. É aquilo que Deus vai e tem preparado para a tua vida. Ele vai fazer na tua vida. Creia somente, né, que através desse simples vídeo, dessa pequena palavra, né, dessa pequena consolidação que a igreja está fazendo com você, que a liderança da geração está fazendo com você, isso trará grandes benefícios para a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe.